Senhoras e senhores, tá desgrama. Eita, agora sim. Senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Então, sala direcionada para os alunos do 8º ano do Colégio Afinísia Freire, disciplina História. E a gente vai dar continuidade ao capítulo 11 a respeito das revoluções na Bahia e em Pernambuco. Na aula passada a gente começou falando sobre a influência dessas revoluções, a influência do iluminismo, a influência da própria conjuração mineira, que a gente já tinha falado no capítulo anterior, inclusive. Começamos a falar sobre como foi o movimento dentro de Salvador a respeito dessa movimentação em busca da liberdade do Brasil, né? A autonomia e independência brasileira. Claro, como sempre, as revoltas acabam surgindo numa busca não somente de libertação, mas por mais direitos à população, que geralmente é sempre esquecida, deixada de lado, porque a galera que é pobre, segundo esse povo rico, tem mais é que se ganhar. E aí então a galera pobre tem que fazer o quê? Se revoltar contra o povo rico e quebrar todo mundo na porrada. É isso aí, é isso aí. Mas enfim. Aí a gente continua ali a partir da página 118, para a gente fechar essa parte de Bahia, da conjuração baiana, ou a revolta dos alfaiates, e para a gente poder abrir depois a Revolução Pernambucana. E aí a gente finaliza da seguinte forma aqui na página 118 com esse trecho. Pelo envolvimento da população humilde de Salvador no movimento, a memória da conjuração baiana tem sido preservada como símbolo de resistência popular, sobretudo por tradições orais. É uma população predominantemente negra e é um tipo de revolta que teve uma participação popular muito forte. E aí é por isso que ela é conhecida também por outros nomes, que refletem de forma mais coerente os ideais de liberdade e igualdade que embasaram, conforme assinala Silvio Basotti. Aí a gente pensa... Ai, meu Deus, quase quebrei um negócio aqui. Aí a gente vai enxergar o que, professor? Deixa eu ver só um negócio aqui. Pronto. Aí o Silvio Basotti ele vai falar o seguinte: o termo revolta dos alfaiates se deve ao grande número desses profissionais que participaram do movimento e pelo fato de dois dos 4 executados como líderes da conspiração exercerem essa profissão. Lembrando que a gente sempre, assim como aconteceu lá na Conjuração Mineira, quem vai acabar pagando o pato, quem vai acabar sofrendo com essa retaliação, acaba sendo mais a galera pobre, né? Então, é preto, é pobre, participou da revolução, beleza, chibata nele, arranca a cabeça dele, mata o desgramado. Aí o povo rico fala assim: você fez isso, você participou dessa revolta, foi? Que feio, vai tomar um tapinha no bumbum para aprender a não se envolver mais com essa gentalha. Aí o que é que eles fazem? Sim, mamãe, gentalha. E eles se safam, geralmente. Não, de vez em quando, é preso, só para aprender, aprende, miserável. Uma semana depois tá solto já. Lá, andando de sapatênis, com a chave pendurada aqui, os hétero baladinha top, né? Infelizmente é isso que acontece para essa população. Enfim. Então esse o termo revolta dos alfaiates, ele vai surgir justamente porque há essa participação popular mais efetiva dentro da conjuração baiana. A designação revolta dos búzios se deve ao fato... porque são várias revoltas, né? A designação revolta dos búzios se deve ao fato de alguns revoltosos usarem um búzio preso a uma pulseira para facilitar a identificação entre si.
O búzio, como todos vocês sabem, mentira, que nem todo mundo sabe, é uma concha de molusco em forma de espiral. Búzio. Você sabe o que é búzio, né? É um jogo de búzios, tá? Não sei o que. A galera do Candomblé, pá. Tem aqueles búzios bonitinhos assim, pá, não sei o que. A gente joga assim, lá no oráculo, né? Para você obter respostas sobre sua vida. Vale a pena. Enfim, aí acabou se tornando ganhando esse nome de Revolta dos Búzios porque boa parte da população que fez parte, boa parte da galera que participou, que esteve lá presente na revolta, na luta, era de gente negra, de origem negra, e que uma forma deles conseguirem se identificar entre si, aquelas pessoas que participavam desse grande grupo, era a utilização de pulseiras com o búzio preso a essa pulseira, né? Aí fala assim, opa, vamos lá, e aí galera, quem é que tá aí nessa rave? A galera levantava o braço e mostrava lá a pulseirinha lá com o búzio, tá? Estes são termos de origem popular, sendo que a revolta dos búzios tornou-se predominante na transmissão oral na Bahia, devido à própria associação com as origens africanas, né? Havendo também uma identificação com a luta contra a escravidão e por uma sociedade mais igualitária. Esse nome Revolta dos Búzios acabou se tornando realmente mais forte dentro dessa movimentação, dessa maior luta na conjuração baiana, justamente porque foi uma luta não somente por liberdade, contra a desigualdade social, né? Claro, contra a coroa portuguesa por uma independência do país, mas também foi uma luta contra o fim da própria escravidão. E, pela dedução dos fatos descritos e suas convincentes provas, condenam os réus Luiz Gonzaga das Virgens, pardo, livre, soldado, solteiro, 36 anos. Pardo, o bichinho era preto. Livre, porque ele não era escravo, né? Ele, ainda que fosse negro, ele era livre. Soldado, era a profissão dele. Solteiro, nenhuma mulher queria ele. 36 anos de idade. Lucas Dantas de Amorim Torres, pardo, liberto. Opa, ó, um era livre, o outro liberto. Qual a diferença? Livre, porque muito provavelmente, talvez já por conta da lei do ventre livre, aqui tem que ver quando é que foi isso exatamente, o Luiz Gonzaga, ele já nasceu livre. Então, ele não era mais escravo, ele não era escravo. Já o caso do Lucas Dantas, ele possivelmente conseguiu a sua alforria ou através da compra, ou ele comprou a sua alforria, ou lhe foi concedido de alguma forma. Talvez o seu senhor, o seu dono, né? É ruim falar isso, mas o dono dele lhe concedeu essa carta de alforria também, para que ele se tornasse liberto, né? Solteiro, 24 anos. João de Deus Nascimento, pardo, só os pretos online. Pardo, livre, casado, alfaiate. Aí porque um dos motivos de se chamar Revolta dos Alfaiates, né? Ah, meu Deus, esse negócio não foi não. Peraí. E desgrama. Agora foi. Então, livre, casado, alfaiate, 27 anos. E Manuel Faustino dos Santos Lira, pardo, forro, alfaiate, 22 anos. Por que forro?
Só um momento. De volta. Então, eu paralisei aqui, tá? Que de repente tá... Enfim. Porque aqui tem até uma diferença, né? Sobre o livre, liberto e forro. Forro, na verdade, acaba sendo, segundo o... Eu não tenho orgulho de falar isso não, que eu pesquisei no Wikipédia, viu, gente? Carta de alforria, um documento através do qual o proprietário de escravo rescindia de seus direitos de propriedade sobre o mesmo. O escravo liberto por esse dispositivo era habitualmente chamado de negro forro. Então, aquele que recebeu sua carta de alforria. Querendo ou não, tanto o liberto quanto o forro, eles acabavam sendo ambos alforriados, né? Ok, aí tem alguns tipos aqui da alforria gratuita para o serviço, pagamento e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá, pronto. Mas enfim. Alfaiate, 22 anos, sejam levados à Praça da Piedade por ser também um dos mais públicos dela, onde na forca que para este suplício se levantará mais alta do que a ordinária. Morram. Depois do que serão separadas as cabeças e os corpos pelo levante projeto, pelos ditos réus, chefes, a fim de reduzirem reduzirem o continente do Brasil a um governo democrático. Então, a ideia aqui dessa sentença é escrita pelo Luiz Henrique Dias Tavares sobre a Conjuração Baiana de 1798. Essa informação consta de um dos documentos que foi encontrado à época a respeito do assunto, né? Da condenação desses 4 réus à forca, e sendo que após serem condenados à forca, após morrerem enforcados, eles tiveram suas cabeças separadas de seus corpos e expostos lá na Praça da Piedade, em frente onde tem hoje o Shopping Center Lapa, lá em Salvador, lá na Praça da Piedade, para que as pessoas pudessem chegar, passar, olhar assim, falar assim: eita zorra, não vou mais me revoltar contra a coroa portuguesa, porque esses rebanho de burguês safado vai querer matar a gente. Então foi uma forma de avisar a população que qualquer pessoa que se revoltasse contra o governo vigente seria punido de tal modo. Tá. E aí a gente começa a falar sobre a Revolução Pernambucana. A situação pernambucana era crítica, pois os preços do açúcar e do algodão, produtos exportados pela capitania, estavam em baixa na Europa. Além disso, o comércio interno da região era controlado por comerciantes portugueses. Aqui a gente já chegou a falar até em outro momento a respeito dessa questão dos preços, né? Pernambuco, que era uma capitania, aquela divisão entre capitanias hereditárias que pertencia a um burguês safado lá, ligado à coroa portuguesa. E aí tudo que era produzido aqui, a grande maioria era vendida para a Europa, só que aí quando se começou a ter diversos outros locais que também produziam e comercializavam principalmente o açúcar, a cana-de-açúcar, né? Depois o algodão, os preços começaram a cair muito, porque quanto maior a demanda, né? Quanto mais gente produzindo, maior é a concorrência também. E se há uma concorrência maior, você não pode simplesmente chegar e colocar o seu preço lá nas alturas para que o povo compre. Você tem que colocar num patamar em que você possa concorrer com os outros locais que também vendem a cana.
E além disso, o comércio interno da região era controlado pelos comerciantes portugueses também. Aí a galera de Pernambuco já estava virada no estopor, já estava assim, ó, meu irmão, esse pagode aí não tá dando certo mais não, viu? Vou tacar a porrada nesse miserável português aí. A população local sentia-se prejudicada pelos altos impostos cobrados pelo governo português. Essa situação se agravara a partir de 1808, devido à transferência da família real de Portugal, que eles ficaram a mula lá, estava lá tudo com medo de Bonaparte, da Revolução Francesa, para assim, ó, ei, lá desgrama, vai sobrar pra gente, vou pai, vou picar-lhe o pé. Aí eles, ó, embarcaram escondidos e vieram para cá pro Brasil, lá pro Rio de Janeiro, né? Aí, é safado, vai pro Rio de Janeiro. E aí, claro, com a chegada dos portugueses, da corte portuguesa, da coroa portuguesa aqui pro Brasil, a família real vindo aqui pro Brasil, eles precisaram praticamente mudar quase toda a cidade do Rio de Janeiro, né? Coroa portuguesa, os portugueses, a família real portuguesa chegou aqui. A gente precisa construir um palacete para eles, a gente precisa construir toda uma estrutura, não somente para a família real, mas para todos aqueles agregados que vieram juntos com a família real. Então, a grana que os comerciantes portugueses, daquela produção de Portugal, das outras capitanias, ao invés de ficarem ali para aquela capitania, era mandado para o Rio de Janeiro, porque a família real precisava pagar o escargot deles, pagar os vinhozinhos caros deles, rebanho por ver safado. Os custos para a manutenção da corte portuguesa no Rio de Janeiro, os custos para que a família real continuasse aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, eram altos, o que fazia o governo aumentar os impostos em todas as capitanias. Eles resolveram fugir de Portugal, vieram para cá, ainda jogaram a conta para cima do povo nas capitanias, principalmente na região Nordeste. Tem mesmo que se dar mal. Se dar mal, tá? Palavreado aí, viu, gente? As propostas do movimento. Em segredo, só num cochicho lá de pé de ouvido, rebeldes conspiravam para criar uma república que englobaria Pernambuco e outras capitanias do Nordeste, com liberdade comercial, fim dos privilégios dos comerciantes portugueses e a criação de uma política tributária mais justa. Tá vendo aí? A gente perdeu a oportunidade de ser independente. O Nordeste teria virado um país lindo, maravilhoso. A gente não ia eleger esse povo que está no poder agora. Tá vendo aí? Deu mole. Aí, quando foi lá, 1817, desde lá a gente já podia estar livre dessa cambada aí. Aí acontece o quê? Não quero separar, não pode. Então, os rebeldes, eles planejavam criar essa república que englobaria não somente Pernambuco, mas as capitanias hereditárias que ficavam na região do Nordeste. Juntar todo mundo no mesmo bolo, vamos virar a nossa república aqui, República Nordestina, e vamos ter a nossa independência. Vamos ter liberdade comercial entre a gente aqui e não precisar mais comercializar com os portugueses, não vão ser mais os portugueses quem vai controlar o que a gente produz, o que a gente vende, os impostos, a gente não vai precisar mais pagar para o Rio de Janeiro lá, para o bem bom da família real comer os escargot dele, as lagostas dele e tomar aquele vinho caro, negócio de vinho Cabernet, vinho não sei o que, é pérgola, aqui mesmo, é São Jorge, aquele vinho de R$2,50 no mercado, que mancha o pulmão, tem que ser isso. Mas enfim, e aí com essa república que os pernambucanos buscavam,
criar, ia ter uma política tributária também mais justa. A política tributária é a questão dos impostos. Essas pessoas pertenciam a diversas camadas sociais. Havia membros da aristocracia pernambucana, povo de dinheiro lá em Pernambuco, revoltados com os altos impostos e os privilégios concedidos aos comerciantes portugueses. Galera rica de Pernambuco, mas que era a galera já nascida e criada lá em Pernambuco, já ouvindo, sei lá, família de Elba Ramalho, tá? Elba Ramalho é da Paraíba, de Pernambuco, né? Família de Elba Ramalho. Elba Ramalho é velho. É velha a bicha, viu? E aí então ela já tava lá, revoltada, brigando com todo mundo. Olhe, imposto tá alto demais. Tem que baixar isso daí, tá ok? E os privilégios concedidos aos comerciantes portugueses, né, também. Galera que vinha de Portugal, dominava as capitanias e pronto. Pegava assim, opa, ganhou uma terrinha aqui, ganhou um cargo público ali e tal, só pelo fato de ter vindo de lá de Portugal. Ó, privilegiado. Haviam também membros da classe média influenciados pelos ecos do iluminismo que chegavam da Europa. Vocês veem, ó, todos esses processos de luta pela independência no Brasil foram influenciados pelas ideias iluministas, não somente no Brasil, como todas as movimentações por independência ocorridas em toda a região das Américas, tanto lá nas 13 colônias dos Estados Unidos, quanto na América Central, principalmente lá no Haiti. Ó, foi uma revolta bastante popular da galera preta, responsa mesmo, mas que foi uma das mais reprimidas, justamente porque tinha a maior parte das pessoas que lutavam dentro dessa revolta era da galera mesmo negra, era da galera pobre mesmo, não teve tanto essa mistura aristocracia, classe média, escravos, camponeses, tal. Lá não teve muito isso. Aqui a gente já vai ter uma mistura maior, né? Então, esses membros da classe média, influenciados pelos ecos do iluminismo que chegavam da Europa, outros eram militares que reivindicavam melhores soldos é o salário inicial, né, deles, e condições de trabalho também. Estavam cansados só de ficar pintando meio fio e a parte de baixo dos troncos das árvores. Brincadeira, gente. Diversos membros do clero. É isso. Diversos membros do clero exerceram um papel essencial no movimento, sobretudo da liderança intelectual, já que tinham acesso a obras filosóficas dos iluministas. Então eles tinham uma facilidade maior, os bispos, essa galera que era ligado ao clericato, né? Os clérigos que eram ligados à igreja, eles tinham acesso mais fácil a essas obras de filosofia que vinham de lá da Europa sobre o iluminismo. Agora, claro, como sempre, como faz parte de uma camada muito maior dentro da população, consequentemente vai também fazer parte, vai ser o maior grupo que forma essas revoltas, né, esses rebeldes. A maior parte dos integrantes do movimento era originária das populações pobres, formadas por escravizados, ex-escravizados, camponeses e trabalhadores urbanos, profundamente afetados pela crise econômica da capitania de Pernambuco. Em razão dessa diversidade, não havia consenso entre os rebeldes com relação à abolição da escravidão. A aristocracia, você acha que eles iam querer que os escravos eles fossem alforriados, que acabasse com a escravidão? A aristocrata é tudo descarado. Mexeu no bolso deles, eles falam assim, opa, não, peraí, pode ser assim, não. Então eles queriam manter, claro, esse privilégio, né? Então a gente tem, por conta dessa imensa diversidade que existia entre os rebeldes, entre os componentes dos rebeldes da Revolução Pernambucana de 1817, não havia esse consenso entre eles
com relação à abolição da escravidão. Os setores da elite da aristocracia pernambucana dependiam do trabalho escravo em suas propriedades. Por isso, defendiam a manutenção da escravidão. Já os demais grupos, e aí formados, parte da classe média, não iam ser todos que iam ser a favor da abolição da escravidão, parte dos clérigos, não iam ser todos, e, claro, predominantemente esse último grupo formado por escravos, ex-escravos, camponeses, trabalhadores urbanos, a classe mais baixa da sociedade, sem direito nenhum, eles eram a favor da abolição da escravidão, né? Não tinha lógica você lutar num grupo tão grande assim que buscava essa independência, buscava essa autonomia, buscava formar uma nova república dentro do Nordeste sem defender parte dos seus interesses, que era justamente se libertar dessa condição de exploração. Então, essa mão de obra escrava era um dos fatores que eles buscavam lutar para que fosse abolida, para que se acabasse, eles pudessem ter direito a serem, basicamente, cidadãos. Beleza? Beleza, é isso aí. E vou deixar a última parte para a próxima aula e a gente finaliza hoje essa parte por aqui. Beleza? Valeu, falou, tchau. Tchau, galera.